para gravar tudo, beleza? Então, galera, quantos operaram hoje? Acho que o Vitor foi o único que operou hoje, pelo visto, né? Não sei se os outros operaram, mas pegou a mesma operação do que eu. Essa operação eu peguei bem pouco mesmo, só para dizer que entrei. Entrei com $50 de risco, eu fiz um para 3, 150 de retornos, mas tipo, não dormi direito. Eu tô meio de férias, não sei se vocês perceberam, mas eu tô meio de férias. E eu não tô operando 100% não. Eu tô aproveitando que minha mulher tirou férias, eu também me dei o luxo de tirar uma férias, que eu trabalho pra caralho, né? Trabalho muito e, tipo, tem a mentoria, tem todas as questões, né? Mas a gente vai falar da entrega do preço aqui. Como hoje é aula de psicologia, eu quero falar sobre uma coisa que é extremamente importante para todos vocês, tá? Extremamente importante mesmo para todos vocês. Galera, é o seguinte, quantos aqui chegaram a fazer análise hoje da entrega do preço de hoje? Eu vou colocar um traço. Quem fez análise da entrega do preço de hoje vai no verdinho. Quem não fez vai no coração. Só para ter uma base. Ou então ninguém fez, né? Então vamos fazer. Ou vocês estão me forçando a fazer. Vamos lá. Galera, a gente teve um gap, certo? Uma abertura. O preço de fechamento da semana passada estava aqui e o preço de abertura dessa semana estava aqui, certo? Nós tínhamos esse Fair Value Gap aqui, que é o Fair Value Gap de baixa, certo? E claro, obviamente, a minha visão era a seguinte: coloquei London Low aqui como possível target, né? Como possível alvo. A gente tinha o corpo do candle fechando aqui abaixo, mas ele trabalhou muito por aqui ainda. Talvez no diário, né? Vamos ver no diário. Diário nada, né? Mas em H4 eu acho que é no S&P que ele faz um recuo aqui pro preço. E claro, esse pavio aqui também é um gap, né? A gente sabe que dentro desses pavios aqui existem gaps. Então, em H1 ele tinha esse Fair Value Gap, certo? E aí, obviamente, a gente está confluenciando também com o Order Blocking que está aqui atrás, certo? Então, depois que o corpo do candle aqui às 9 horas da sexta-feira rompe ele só volta aqui para fazer esse de suporte, claro. Primeiro trabalhou no Inversion Fair Value Gap que a gente falou, né? Depois que ele vem trabalhar no Inversion Fair Value Gap, ele faz um movimento ascendente aqui, ele faz um TP3, né? Ele faz uma acumulação, manipulação e distribuição no diário, é o clássico TP3 do template diário. E depois que a gente pega esse template, deixa eu colocar só aqui lá, alterar a transmissão aqui para lá, para eu voltar aqui. Quando eu voltar, vocês estarem de boa aí. Então esse é o TP3, né? É nosso TP3 diário, como vocês podem ver aí, é a acumulação, manipulação e distribuição. E quando ele faz essa acumulação, manipulação e distribuição, eu acabo por preferir, né, olhar para as compras, certo? Então quando eu pego esse gráfico e eu vejo que 9 horas rompe com o body do candle para cima, aí eu já passo a ver as possibilidades para compra. Inclusive é um break market of structure, né? Poderia ser até um SMT com reversão se ele vem para cá, para previous day high, faz uma acumulação, manipulação, distribuição e ele volta para cair. Só que eu queria muito que fosse esse o cenário, né? Vai para lá para cima, depois desce, né? Que seria aqui o Market Maker Sell Model. Ele acumula aqui, volta aqui e depois desce. Mas não foi isso que aconteceu. É um cenário totalmente diferente. Ele vai lá, rompe e agora aqui está o setup, né? Quando a gente vem para cá, para esse tempo gráfico aqui, a gente acaba vendo que o preço faz uma divergência. Tem o opening price de 10 horas aqui, ó. 10 horas faz esse opening, cadê? Aqui. Faz esse opening. Olha aqui que ciência, né? Eu fiz até um vídeo completo disso aqui depois com uma análise mais aprofundada. Depois vocês olham no YouTube, eu tô mandando pro Rodrigo hoje, amanhã ele deve postar. New Week Open Gap, né? Que é aquele gapzinho, o novo gap semanal. Ele mergulha pro New Week Open Gap, no 50% do New Week Open Gap, faz a divergência entre essa mínima, né, de 9,57 para abertura de 10 horas e faz o TP3
TP3 de 10 horas, né? Então ele abre 10 horas e quando a gente vem aqui para 11 horas, ele tem esse movimento todo aqui, né? De abertura, manipulação e distribuição, ou seja, a entrada era essa aqui. É o que o Jade Cap ensina, né? Ele ensina na mentoria dele lá entrar no pavio e se posicionar no TP3, seja ele qual for. E essa foi a entrada. Inversionzinho, né? Se emitir dentro do New Week Open Gap, então entrada de compra clara, várias confluências batendo aqui. E eu quero saber de vocês, se algum de vocês tem alguma dúvida para tirar, quer fazer alguma pergunta, aproveita, tá? Alguém? Ainda não, tô anotando, entendendo ainda. Boa. Essa entrada não é uma entrada 100%, tá ligado? É uma entrada bem difícil de se pegar, é uma entrada que precisa de fato um pouco mais de lógica. É uma entrada que depende muito do contexto, depende muito do order flow, tem que ter uma malícia maior, né? Então é uma parada que não é tão simples, né? Não é simplesmente chegar no gráfico e bater o olho no gráfico e executar, não. Demora mais um pouco mesmo para entender a narrativa, a construção da narrativa por detrás ali. Então, vamos agora falar sobre o que ninguém quer escutar, né? Galera, eu quero saber uma coisa de vocês. Quem está interessado na aula de psicologia de hoje? Aí já saiu um. Eu acho que foi. Não, já saiu um. O Tony, Rafael, Giovanni. Pois é, vamos lá. Eu vou trabalhar na ferida hoje, eu vou fazer um freestyle, tá? Hoje eu vou fazer um freestyle, hoje eu vou trabalhar na ferida. Hoje eu vou trabalhar naquele lugar onde vocês não gostam que bota o dedo, né? Galera, eu quero. I love you, baby. Então, galerinha, seguinte. Eu quero saber de vocês. Vou botar um traço, vou botar um coração, vou botar um ok. Eu quero saber uma coisa de vocês. Quantos de vocês, quantos de vocês têm medo ou ainda sente aquela sensação estranha quando o mercado entra ali, o mercado vai contra, a favor, enfim. Vai no verdinho, desculpa, não falei, vai no verdinho. Quantos ainda sentem isso? Eu estou tendo esse problema. Aquela vontade acelerada, aquele sentimento, né, de isso, pronto. É isso mesmo que eu quero saber de vocês. Quantos sentem isso aí? Vai no ver, velho? Muitos de vocês, né? Caralho. Porra. A maioria, a grande maioria, velho. Aqui, eu acho que tem quantos aqui no canal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 e 10 e 9, né? Foram lá no verdinho, porque todos têm essa mesma sensação. Velho, é o seguinte. Vamos fazer um mapazinho, tá? Vamos fazer um mapazinho do que é que pode desencadear isso. Vamos fazer aquela velha aula, né? Deixa eu até dar o arroba em 2 aqui. Bisneto, que tá foda pra vir pras aulas. Giovanni tá aí, né? Senão já ia buscar aqui já. Vamos fazer um mapazinho aqui, certo? Aqui é a aula do Order Flow, né? Vamos pra cá. Vamos fazer um mapazinho aqui, beleza? Falta de confiança, certo? Falta de confiança é um fator, beleza?
Aqui, medo é outro fator. E ansiedade é outro fator. Beleza? Aqui existem 3 fatores que para mim são os maiores no trading para acabar atrapalhando a gente. A falta de confiança, o medo e a ansiedade, certo? A falta de confiança, ela vem de quando você quer executar alguma coisa e você não executa nada. A falta de confiança ela vem quando você não sabe o que está fazendo. Se você não é um cara que estuda, se você não é um cara que faz seu journal, se você não é um cara que você para analisar tudo aquilo que você está fazendo, com certeza você não vai ter confiança. E se você, por um acaso, até sabe o que é para fazer e na hora que é para fazer você não faz, muito provavelmente você vai continuar nesse mesmo lugar que você está hoje. Certo? Então, assim, você está numa mentoria, onde essa mentoria entrega a você tudo, tudo, tudo que você precisa para você entender a entrega do preço. Tudo, tudo que você precisa para a entrega do preço. Então, falta de confiança não deveria existir, porque você precisa. Agora eu quero saber de vocês. O que é que eu posso fazer para anular minha falta? Diga aí uma coisa que tiraria a falta de confiança de mim. Como é que eu posso anular na minha vida a falta de confiança? Não só isso não. Tem uma parada que anula ela antes do journal e backtest. Tem uma parada que anula antes do journal e backtest. Também não. Tem uma parada que anula. Você vê, ninguém quer aula de psicologia, mano. A aula é aberta, ninguém quer. A galera pula fora. Também não. Também não. Nada disso aí que você fala. Tudo, ó, tem coisas ali que de fato ajudam, tipo autoimagem, estudar mais e praticar, beleza. Mas uma coisa que anula sua falta de confiança é o plano de trade. O cara que tem um plano de trading, ele sabe o que, é que ele tem que procurar no gráfico. E a partir do momento que ele sabe o que, é que ele tem que procurar no gráfico, a falta de confiança ela vai por água abaixo. Por quê? Eu confio naquilo que eu faço, velho. Porque a gente vai lembrar daquela aula que a gente teve, aquela aula que a gente vai falar aqui sobre. Opa! Aquela aula que a gente vai falar aqui sobre o mês, certo? Então nós temos 5 semanas. Se eu tirar aqui, 5 semanas, certo? E aí nós temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E dessa segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não vou botar o sábado e domingo aqui, tá? A gente tem o mês, certo? Então são 4 semanas que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4 dá 20, certo? Ou seja, são 20 trading days, fora que ainda quando é mês 30, 31, rola mais 2 dias, certo? Então são 22 trading days. Mas, velho, o plano de trading, ele acaba falando para mim o seguinte: eu não preciso ter 100% de assertividade. Porque meu plano de trading, eu já fiz um plano onde a assertividade dele é de 50%. Então eu vou acertar
essa semana e essa semana. Mas vou errar essa. E peraí. Para ficar melhor, para a mente da gente entender melhor. De baixo aqui agora eu vou botar que eu vou acertar. Beleza? Tranquilo? Agora eu quero que um de vocês se voluntarie aí para me dizer se eu entro com 1% aqui, faz o cálculo aí rapidinho, alguém aí, só para a gente ter uma interação, para ninguém ficar voando, para todo mundo entender a parada. Eu tenho 50% de assertividade nesse 50 não, velho. Vou diminuir, tá? Eu só tenho 40% de assertividade. Mas eu tenho 1 para... Vou botar uma parada realista aqui, vou botar 1 para 2,5. Claro que a gente pega 1 para 4, 1 para 5, mas vamos colocar 1 para 1,5, tá? Eu quero que os alunos aí, ou então alguém que queira participar da aula, pense comigo aqui. Aqui tem 10 dias, tá? 10 dias de take. E aqui em cima nós vamos ter 10 dias de stop. Sendo que no dia de stop eu entro com 1%, tá? E perco 1%. E no dia de take eu ganho 2,5, que é igual a 25, tá? Então eu quero esse cálculo de cima com esse cálculo de baixo em relação à porcentagem. Vai lá, faz aí o cálculo que eu quero entender. %15 de assertividade. Então, se eu entrar com 1%, eu tenho 15%, Rafa? Com 40% de assertividade e 1 para 2,5. %40 dá 8 take. Ah, é. Não. Desculpa. Perdão. Verdade. 40%. Eu que viajei. Deixa eu colocar aqui 2 dias de stop aqui. Perdão, galera. Perdão. Alguém abriu o microfone aí. Fala, pai. Como assim? Repete aí que dá uma cortada aqui pra mim. Sim, beleza. Não, mas aí eu já entendi. Acabei entendendo já. Mas assim, se a gente for fazer isso aqui, vai perder pelo menos a parada que eu quero aqui, mas depois a gente vai entrar. Vamos fazer isso aqui primeiro, pra gente entrar nesse cálculo aí, beleza? Vamos fazer por parte. Faz o cálculo aí. 40% eu ganho. Eu perco, né? Eu perco 12, ganho 8, certo? Desculpa. Eu ganho 8, certo? E aí eu quero saber de vocês. Opa. E aí eu quero saber de vocês. Se eu perco 10, se eu perco 12, certo? Com 1%, eu tenho menos 12%, não é isso? Pronto, tenho menos 12%. Mas se eu ganho 8 vezes 2,5, dá quanto? 8 vezes 2,5 é igual a 20, tá? Então, 12 menos 20 dá 8% positivo, beleza? Isso eu tô falando de um setup com 40% de assertividade. Quer dizer que eu tenho um stop pra caralho, velho, seguido pra tomar. Eu posso tomar esses stops seguidos, certo? Mas o bagulho é não balançar. Agora eu quero saber de vocês, quantos ficam balançados? Quantos ficam balançados com os 3 stops seguidos? Quem depois do terceiro stop seguido já começa a sair do plano? Querer entrar em qualquer coisa.
Agora vem justamente dois já era. Você vê como são as coisas. Você vê como são as coisas. Vamos fingir que isso aqui é uma terapia? Vamos fingir que isso aqui é uma terapia, que a gente está trabalhando nos nossos pontos fracos? Vamos fazer isso aqui agora? Vocês estão dispostos mesmo? Vocês querem virar essa chave hoje? Sem papo de coach, aqui não é essa parada de que você vai entrar aqui, Pablo Marçal, você vai sair curado, não. Mas a gente vai mudar em relação a esse mindset, a essa mentalidade, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Quando você entra no futebol, quem já fez escolinha aqui? Já fez escolinha, já participou de time? Pronto. Beleza. Quando você treinava, ô Giovanni, você treinava só finalização ou qual era a parada que você mais treinava? Mas tipo assim, pronto, passe, vamos lá. Passe, finalização, já veio o Romário na mente, né? Mas não vai, a gente não vai chegar no Romário hoje, não. A gente não vai chegar no Romário hoje, não. A gente vai parar antes do Romário. Você já viu um cara, Giovanni? Tinha algum cara lá que entrou ruim e ficou bom? Ou entrou péssimo, ficou mediano? Você acha que ele ficou assim mediano? Você acha que ele conseguiu melhorar o desempenho dele por quê? Tem alguma sugestão? Vocês têm alguma sugestão desse cara que entrou péssimo e ficou mediano? Praticou muito, não foi? Praticou muito. Vocês concordam? Tá todo mundo de acordo aí que eles praticaram para ele ficar de horrível, para ele deixar de ser horrível e ficar mediano? Pois é, vamos lá. Tudo aquilo que você faz, você fica muito bom, tá ligado? Independente se você faz o stop ou se você dá o take, tá ligado? Tudo aquilo que você faz, você fica muito bom. E aí, com quantos stops seguidos você já começam a ficar já mal, já? Me conta. Vitor 2, Rafael 3, Giovanni 3. Três balança para o Lucas. Lucas é o cara que não deveria nem responder, porque ele é o que tá mais à frente aqui em relação à psicologia. Que já tá consolidando um cara dentro dele que é o que eu quero. Dois, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Se com dois, três tradings você já sabe que você faz merda, vocês vão prometer pra mim que toda vez que você tomar o primeiro stop e o segundo, no terceiro dia você não vai operar. Vocês podem fazer isso? Porque é o seguinte. Vamos lá. Primeiro dia tomei stop. Primeiro dia tomei stop. Certo? Segundo dia tomei stop também. Segunda, terça, quarta, eu não vou operar. Beleza? Por que eu não vou operar? Presta atenção nesse hack. Aqui, eu vou dar um reset no meu cérebro. Porque se eu tomei stop aqui e tomei stop aqui, aqui, se eu não tiver ainda consolidado o trabalho que eu estou fazendo de psicologia aqui na mentoria, nesse estágio aqui, eu vou voltar a fazer merda porque agora eu vou ativar o estado de sobrevivência. Aí vai ser quinta,
e sexta fazendo merda. E muito provavelmente, até com o setup estampado na minha cara, eu vou tomar stop. Então o acordo da gente é esse. Exatamente, exatamente. Pois é, pois é, pois é. Então, é isso que eu quero despertar em vocês, tá ligado? O reset, ele serve pra dar um step back. O step back nada mais é, galera, que tipo assim, ó. O step back nada mais é que assim, ó. Vamos supor aqui que a gente tem, né? A semana de novo. O back de Miguel. Para com isso, vocês, rapaz. Quero saber quando é que vocês vão parar de fumar maconha. Ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí você chega aqui, ó, stop. Terça, você dá stop. Aqui, muito provavelmente, você já vai estar querendo sair um pouco do seu plano, daquilo que você sabe que dá certo. Porque aqui, se você não observar o seu comportamental, aqui você já vai estar querendo correr, tá ligado? Então, nesse dia aqui é o dia do reset. Porque você vai cortar um ciclo que geralmente acontece com você. E você vai se desligar mesmo de gráfico. Você vai sair, você não vai olhar nada. E se por um acaso algum aluno lá, no dia que você não operou, resolveu dar um setup A+, e tá ligado? Não. Tá ligado? Eu não quero que vocês fiquem, mano, porra, só porque eu não entrei, mano, não sei o quê, tá ligado? Eu não quero que tenham esse sentimento de, se eu tivesse, toda crença que vier em relação a, se eu tivesse entrado, se eu tivesse colocado o stop aqui, não sei o quê, velho. Você tem que executar o seu plano pensando o seguinte, a entrada é aqui, o stop é aqui, se eu tomar, foda-se. A entrada é nesse ponto aqui, tá fazendo um checklist aqui. E a saída naquele ponto ali. E o break-even é depois que... Felipão, voltou no meu break-even, me tirou e continuou. Beleza, aceite o dia como break-even. Porque talvez naquele dia que você não aceita como break-even, pode ser um stop, tá ligado? Então, assim... Stop, você vai tirar sua folga, tá ligado? Então, F de folga. Você tem um dia pra você dar um step back. E quando você voltar, na quinta-feira, você vai voltar com o checklist, certo? Você vai voltar com o checklist. Como é o checklist, Felipe? Eu vou colocar na tela meus dois setups. Eu só vou operar dois setups. O primeiro setup, eu faria isso, né? Desculpa. Isso aqui sou eu, Felipe. MMXM. Eu, Felipe, ficaria com esses dois setups. Market Maker Model e Turtle Soap, Ásia, né? E Londres. Sem negócio de Turtle Soap com 8,5, 9,6, tá? Pegava os de alta probabilidade. E se tiver Ásia e Londres com um gap de H1, eu boto como um A. Não vou nem botar como um A mais, porque para ter um A mais é gap de H1, Turtle Soap e SMT. Isso para mim é o A mais, tá? Depois a gente vai passar isso na mentoria. Então, só isso aqui, ó. Plano de trading é isso aqui, ó. Plano de trading é isso aqui, ó. Se apeguem a isso aqui e operem com checklist, beleza? Tomou stop aqui, folga e na quinta-feira com isso aqui do lado, ó. Isso aqui tem que estar no caderno, tem que estar no gráfico, tem que estar em algum lugar para você ir marcando o xizinho mesmo assim, ó. Assim mesmo, ó. Fez a consolidação original, sim ou não? Fez segundo estágio, sim ou não? Fez
SMR com Inverter Value Gap ou Breaker, sim ou não, sacou? Teve divergência, se você quiser botar um Whey Plus, teve divergência, sim ou não, então tem que trabalhar em cima disso. A falta de confiança, ela vai passar, ela vai embora, porque você sabe o que você tem que executar. Então, quando você perde a confiança, é quando você sabe o que você tem que executar e você não executa. Vocês concordam comigo? Quantos de vocês concordam comigo aí? Pois é. Pois é. Então, assim, se vocês sabem o que pega você é o terceiro, a ansiedade, a gente vai trabalhar aqui agora. Galera, a falta de confiança, ela gera o medo. É da falta de confiança em executar o seu plano que você tem medo. O medo, ele é anulado quando você volta pro plano de trade. Quando você opera com medo, é porque você não está operando com um plano. Porque a partir do momento que você tem um plano, o medo ele vai embora. Tanto o medo quanto a falta de confiança. A falta de confiança, ela vem porque você sabe que tem que executar o plano de trading, mas não executa. E aí, pelo fato de você não confiar em você, você tem medo. Mas você não tem medo do mercado, você tem medo de você, porque você sabe. Desculpa. Você sabe que você é falho. Então, esse medo que você sente não é do plano de trade, não é do mercado, é de você, porque você não executa o seu plano de trade. O medo, ele não é do mercado. O medo é de Vitor, é de Felipe, é de Lucas, é do outro Vitor, é do Léo. O medo a gente tem é dessa galera. Quando a gente cria o medo, é dessa galera aqui. É de mim mesmo. Sou eu mesmo, tendo medo de mim. Porque eu sei que eu tenho uma porra de um plano que eu tenho que respeitar. E aí, quando eu tomo 2 stops, eu acabo voltando para esse sentimento de medo. Então, o medo ele acaba quando a gente executa o plano 100%. Como é que a gente executa o plano 100%? A gente executa o plano com gerenciamento, entrada e saída bem definidas, certo? Se eu tenho 100 de margem para operar, se eu tenho 100 de margem para operar, eu vou entrar com 96. Se mais um contrato, se eu adicionar mais um contrato, bater 110, eu tiro o contrato, opero com 86, 96. E aí? Tá ligado? Então, a gente tem que entender que quando você executa o plano 100%, você afasta o medo e você tem, claro, obviamente que executar o seu plano é você executar o checklist com gerenciamento, entrada e saída. É olhar para o gráfico, tipo assim, ó, vamos lá. Fez aqui, e aí chegou no PD Array aqui e tal. Tem PD Array aqui, Fair Value Gap. E procurar aquilo que eu sei que eu preciso ver para executar. Aí vamos supor. Vamos lá. O key level tá aqui, certo? E aí o preço tá aqui, ó. Tem original consolidation aqui? Então, assim, se eu quero que vocês entendam comigo aqui uma coisa. Se lembra do meu checklist lá, do meu setup lá. Se aqui não tem original consolidation, qual é o setup que eu vou procurar agora?
Pois é. Então, primeira coisa que eu vou fazer, agora vem, Vitor. Pega esse insight, Vitor, em nome de Jesus, velho. Em nome de Jesus. Pega esse insight em nome de Jesus. Que agora é a terceira e última parte da aula. Se eu não vejo uma original consolidation, se eu não vejo um segundo estágio de acumulação, Vitor Gastaldi, que falou da ansiedade, que é o último tópico, eu procuro o que no gráfico se eu não vejo o Market Maker Model, irmão? Eu procuro o que no gráfico? Me responda. Não, não. Eu tenho meus dois setups lá, eu separei os dois setups, porra. Eu separei o MMXM e o TS, que é o Totosoap. Se eu não vejo o Market Maker Model, vou ter de fechar, os caras não se deu, viado. Pronto. Então pronto. Você concorda comigo que isso vai acabar minha ansiedade? Por quê? Ansiedade, você sabe o que é ansiedade? Você sabe o que é ansiedade? Quem sabe o que é ansiedade? Ansiedade não é falta de presença. Eu vou falar já o que é ansiedade. Eu vou falar já o que é ansiedade. Não, ansiedade também não é falta de confiança. Eu vou falar já o que é ansiedade. Vocês vão ficar besta. Velho, que massa, velho. Essa aula vai fechar do jeito que eu queria. Tô ouvindo, pode falar. Não. Ansiedade, galera, é excesso de futuro, irmão. Ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é você entender que você não tem controle sobre o futuro e ficar imaginando diversas possibilidades. E o mercado, ele é feito de infinitas possibilidades. Mas quando a gente mata todas essas infinitas possibilidades e traz elas para duas, cara, irmão, você só tem que esperar o Market Maker Model Turtle Soap, irmão. Se nenhum dos dois bateu, acabou. E outra, ainda que me deu Turtle Soap, se não der o meu gatilho de entrada, não tem entrada. Ah, Felipão, mas chegou lá e andou. Foda-se que andou. Não deu meu gatilho de entrada. Eu preciso do gatilho de entrada ainda. Ainda que, vamos lá. Chegou no K-Level aqui, ele não fez o que eu gosto que ele faça. Não fez. Aí sim, eu fecho o gráfico. Aí sim, boa, Tony. Eu gosto do Tony, que Tony, você acha que Tony tá viajando, o Tony tá ligadaço na aula, velho. Eu gosto de Tony por causa disso. Uhum. Eslin Delanogari. Eslin Delanogari. Depressão é passado. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E aleatoriedade. Exatamente. Tá ligado? Eu estudei psicologia, mano, pra justamente me entender, buscar me entender e procurar progredir em cima disso. Tá ligado? E é isso que acontece. Então, depressão é excesso de passado. Tá ligado? Robotizou? Então, a depressão, ela é excesso de passado. E a ansiedade é excesso de futuro. É a aleatoriedade que você não tem controle sobre ela, tá ligado? E aí, a partir do momento que você não tem o controle sobre a aleatoriedade. Voltou, foi? Não, não normalizou ainda não? Voltou? Tá de boa?
Pronto. Então, o que eu tava falando é justamente isso, velho. Se você acaba ficando preso à aleatoriedade no mercado e não mata essa aleatoriedade, como é que eu vou matar? Como é que eu vou matar a aleatoriedade do mercado? Me diz aí. Como é que eu mato a aleatoriedade do mercado? Vamos lá, vamos ser inteligentes pra gente finalizar. Pronto. Se eu tenho um playbook, se eu tenho um manual, se eu tenho 2 setups, eu só vou buscar os meus 2 setups no gráfico ali, velho. E seguir o plano, velho. Véi, se o gráfico fizer malabarismo, se ele der porrada pra cima, porrada pra baixo, foda-se. A única coisa que eu tenho que esperar é bater o checklist 100%, velho. Quando bate checklist 100%, aí eu entro, pô. Aí é a hora de eu entrar. Fora isso, velho, não tem execução. Beleza? Então, agora eu quero saber a última pergunta para eu arrochar um pouco mais com os alunos da comunidade. Quem não tem plano ainda? Quem não tem plano 100% elaborado, vai no coração. Quem já tem plano, vai no verdinho. Todo mundo tem plano? Tem certeza? Tá todo mundo com plano então, né? Beleza, então. Não tenho problema com vocês. Quero que me mande, quero que me mande todas as operações me mostrando. Deixa eu ver quem não tem ali. Tem um que não tem. Gustavo, mas o Gustavo não é da mentoria. Irmão, se você tiver interesse de entrar no grupo, velho, o grupo não é caro, tá ligado? É barato. Porra, acho que R$ 159 pra você pagar mensalmente, velho. Tá ligado? É barato demais. Então, eu recomendo, ó Lisboa aí, ó o brother aí. Eu recomendo, eu recomendo que você, não sei, velho. Eu não vou me recomendar porque é antiético isso, mas claro, só você ver, pegar o feedback dos caras aí, adiciona qualquer um desse aí, tá ligado? Que adiciona qualquer um desse aí que você tá vendo que é meu aluno aí, troca uma ideia, tá ligado? Vê aí como é que os caras, o que é que os caras acham da comunidade, vê se tem progresso mesmo, né? Como é lá dentro, enfim. Tá, mas se você quer isso pra sua vida, irmão, investe, tá ligado? Obrigado. Obrigado, então você já tá ligado. Investe mesmo no seu futuro, seja comigo, seja com outra pessoa, mas investe, tá ligado? Caralho, viado. Ah, entendi, velho. Entendi. De boa, de boa. Não, é isso, tá ligado? Obrigado, Vitão. Obrigado pela consideração, velho. Obrigado pela consideração. Eu não o que, Ataílson? R$ 159, lembrando, galera, pelo amor de Deus, viu? O Ataílson falou ali, R$ 159 é o valor do anual, tá? Ah, você não tem um plano? Ataílson, você vai mandar uma mensagem pra mim, velho. Pra gente ajeitar isso aí, mas você vai ter que primeiro pegar as aulas lá da playlist, tá? Pega a playlist básica, intermediária e depois a gente vai desenvolver juntos, se você quiser. Beleza? Então, galera, tá resolvido, tá? Ó, plano de trading, eu preciso para aumentar minha autoconfiança e eu preciso executar ele 100% para que eu não sinta medo, certo? E a minha ansiedade eu vou matar procurando o Turtle Soap e o MMXM no gráfico. Beleza? Então essa aula tá encerrada.